Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre importantes temas do agronegócio, que inclusive já abordamos aqui em nossos posts anteriores. Bom, vamos falar especialmente sobre cédula de produto rural, recuperação judicial de produtor rural e também operações barter. Conforme disposto no artigo 11 da Lei de CPR, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias vinculados à cédula de produto rural física com antecipação integral ou parcial do preço ou ainda representativa da operação barter. Outra questão importante também do artigo 11 da Lei de CPR é a sua parte final, em que prevê que esta extraconcursalidade desses créditos não se aplica quando acontecem situações de caso fortuito ou força maior. E por que estamos falando desses assuntos, pessoal? É sabido que estão tramitando várias recuperações judiciais em todo o país em que recuperandos produtores rurais estão alegando crise financeira em decorrência de quebras de safra por mudanças climáticas acontecidas nos últimos meses e anos principalmente. Primeiro ponto a ser destacado é que o STJ já possui entendimento consolidado de que mudanças climáticas não constituem caso fortuito ou força maior nos casos em que está relacionado com tratos agrícolas, tendo em vista que esse risco é inerente à atividade exercida. Acontece que os produtores rurais estão suscitando que essas mudanças climáticas que aconteceram não só no Brasil, mas no mundo como um todo, foram mudanças sem precedentes, somadas ainda às variações que aconteceram nos preços dos insumos nos últimos meses e anos. Então, essa aplicação da parte final do artigo 11 da Lei de CPR está sendo analisada pelos juízes e tribunais conforme o caso concreto, o que pode ser admitido ou não para fins de analisar se esse crédito vai ser considerado concursal ou não. Além disso, pessoal, também está em discussão nos tribunais um suposto conflito entre normas. Conflito entre o artigo 11 da Lei de CPR e o artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Recuperação Judicial. No caso, está sendo suscitado que se a intenção do legislador realmente fosse excluir esses créditos que estão previstos no artigo 11 da Lei de CPR, esta exclusão também deveria estar prevista no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial, que é aquele que fala da exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária, dentre outros. Falando ainda sobre o artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Recuperação Judicial, um tema que também está em bastante discussão é a expressão sobre bens de capital essencial. Isso porque, apesar do entendimento já consolidado do STJ de que grãos de milho, grãos de soja não são considerados bens de capital essencial, nos casos de recuperação judicial de produtores rurais, eles alegam que, caso esses bens sejam tomados, expropriados pelos credores que não estão sujeitos à RJ, essa expropriação em muito prejudicaria o próprio sorgimento dos recuperandos, colocando em risco, inclusive, o cumprimento do plano de recuperação judicial. Importante mencionarmos também, pessoal, que já tramita no Senado Federal o projeto de lei número 3/2024, que prevê justamente a inclusão da expressão ativos essenciais no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial. Caso a redação desse dispositivo realmente seja alterada, com certeza vai abrir uma margem para discussões ainda maiores sobre os bens que podem ou não ser expropriados por aqueles credores que não estão submetidos aos efeitos da RJ. Bom, pessoal, esses são temas importantes no ramo do direito do agronegócio e nós, do escritório Naves Carneiro Advogados, vamos continuar acompanhando o entendimento dos juízes, tribunais e tribunais superiores até que a posição seja realmente consolidada e traga segurança jurídica às partes envolvidas. Continue nos acompanhando para saber maiores informações sobre temas que dizem respeito ao agronegócio.